Graça e paz a todos. É de muita alegria estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar o ensino escrituras com vocês. E hoje eu vou indicar essa obra, A Ética dos 10 Mandamentos, desse autor aí, creio que se pronuncia como Hans Ulrich Heifer. Deve ser assim que se pronuncia o nome dele. E essa obra é magnífica, eu estou aqui lendo novamente ela. É um livro de 248 páginas sobre a ética dos 10 mandamentos. Ele vai iniciar falando sobre a ética, o que é ética, ética secular, ética cristã, ética evangélica e todas essas questões. E nisso ele vai trabalhar o que de fato Êxodo 20 quis dizer com aqueles 10 mandamentos, que é o decálogo. E ele vai trabalhar de uma forma tão interessante que vai ter até citações históricas sobre a guarda do sábado, que é o 4º mandamento, a qual, quando a gente vê que os primeiros 4 mandamentos é um relacionamento seu com Deus, e os outros 6 é um relacionamento você com o ser humano, com o seu próximo, você percebe que o 4º mandamento, que faz parte da primeira tábua, ele está relacionado com o sábado. Mas como que você pode trabalhar essa questão do sábado, já que a gente guarda o domingo? Como os cristãos do primeiro século, eles viam a guarda do sábado já no cristianismo. Então esse livro, ele trabalha essas questões polêmicas. Na verdade, é a única questão polêmica que pode acontecer. E ele, como ele trabalha a questão ética e que faz parte até mesmo da teologia sistemática, não que seja todo o âmbito sistemático, mas que faça parte da teologia sistemática, ele vai falar também sobre a questão até mesmo, por exemplo, não matarás. Será que isso tem a ver com o suicídio ou será que isso não tem a ver com o suicídio? Será que de fato, o que acontece com o suicídio? Será que a pessoa que se suicida vai para o inferno? Lógico que ele não vai trabalhar de uma maneira bem profunda essas questões, mas eu indico até livros relacionados sobre isso, por exemplo, Depressão e Graça, de Wilson Porte Jr. Eu vou comprar essa obra aí, eu não comprei ainda essa obra, mas eu vou adquirir essa obra, ela é mais ou menos dessa grossura aqui. É interessante esse livro aqui, porque ele vai trabalhar essas questões da ética dos 10 mandamentos, porque já que os 10 mandamentos são mandamentos morais, a qual o cristianismo segue, a gente deve saber por que devemos seguir esses mandamentos morais, e também devemos saber o porquê a gente não guarda as leis civis e as leis cerimoniais, apenas as leis morais. Então esse livro aqui vai mostrar para nós que de fato é importante a gente fazer essa análise de Êxodo capítulo 20, e também com a ideia de Jesus ter abreviado os 10 mandamentos como 2, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o seu próximo como a ti mesmo, e ele vai trabalhar essa questão. É muito interessante. Então adquira esse livro aí, ó, nossaleitura.com.br, mas eu quero fazer menção mesmo desse livro aqui, ó, que eu vou passar agora. Eu tô pela galeria do meu celular, e até me perdoe o barulho aqui, porque aqui é São Paulo, né? São Paulo aqui é barulho toda hora. A não ser que eu grave 5 horas da manhã, aí não tem barulho. Esse livro aqui é excepcional. Por que eu comecei falando sobre a ética dos 10 mandamentos? Porque a ética dos 10 mandamentos, ela vai trabalhar os 10 mandamentos porque é o que devemos ser, em essência. Agora, a pregação reformada de Joy Bick, ele vai trabalhar o que de fato um verdadeiro pregador cristão deve ser. O que o verdadeiro pregador cristão, sendo conhecedor da palavra de Deus, ele deve fazer. Ele fala sobre a questão da experiência, algo experiencial que você tem que ter de Deus. Até então ele cita João capítulo 17, verso 3, e ele fala uma coisa interessante, que o conheçam a ti só, como único Deus, não é meramente que a vida eterna é essa, lógico, conheçam a ti só como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mas o conheçam-te a ti não é apenas o conhecimento teórico das Escrituras Sagradas. É um conhecimento ao qual você vai ter como experiência. E toda essa experiência que você vai ter tem que ter base nas Escrituras Sagradas. Senão você vai ter uma experiência extra-bíblica que não tem muita base bíblica, mas será que de fato é Deus? Joe Bick trabalha essa ideia de experiência, de fervorosidade, porque a gente tem muitos pregadores, ensinadores, que eles ensinam a palavra de Deus, mas não ensinam a palavra de Deus com uma vida totalmente fervorosa a Deus. Ensinam a palavra de Deus de uma maneira totalmente relaxada. Eles não têm oração, não têm adoração. Às vezes, acontece muito que eu vejo isso aqui, a pessoa ela tem uma pregação excelente, mas ela perde a autoridade em cima do púlpito por conta de não viver aquilo que ela prega.
Porque você conhece um pouco da vida da pessoa e você sabe que ela não vive aquilo. E isso faz com que essa pessoa ela não tenha autoridade em cima do púlpito. É muito fácil eu vir aqui na câmera falar com você sobre essas questões e viver uma vida totalmente pecaminosa. É muito fácil. Às vezes vocês não vão perceber, mas quem está comigo aqui na igreja, isso e aquilo, se saber algo de mim, as pessoas não vão me ver como uma pessoa que tem uma autoridade divina para expor um texto ou ensinar um texto. E Joe Bick trabalha essa questão. Joe Bick fala que para você ser um pregador, um ensinador, um obreiro, você precisa sim ser um cara que conhece as escrituras de ponta a ponta. Lógico, quando eu falo assim, não de uma maneira profunda, porque a Bíblia é uma fonte de saber inesgotável. Quanto mais você estuda a Bíblia, mais você sabe que você não sabe de nada. Você vai estudar, vai ter um conhecimento lá, até que superficial, porque é uma ponta de iceberg isso aqui. Tem muita coisa profunda isso aqui. Por isso que é interessante a gente mergulhar, perscrutar as profundezas das escrituras sagradas. E Joe Bick trabalha essa questão. Então todo pregador ele deve sim saber as línguas originais, deve saber a teologia sistemática, deve saber interpretar um texto, deve saber teologia, para passar um alimento sólido para as pessoas. Só que ele, primeiramente, ele tem que dar valor à vida espiritual dele com a base da oração, da obediência, do bom testemunho. Joe Bick trabalha essa questão. Joe Bick, nos finais aí das suas páginas, lá na página 600, ele fala uma questão interessante. Ele monta uma lista sobre os erros que a gente comete. Pessoas com falta de preparo de estudo, pessoas que faltam de preparo espiritual, pessoas que não vivem aquilo que pregam. E ele vai relatando aquilo que vai te confrontando. E por isso que ele fala que toda pregação ela tem que ser algo realmente eficaz e vívido na vida do orador e na vida daquelas pessoas que ouvem. Mas para você impactar vidas, você primeiramente tem que ser aquele que foi impactado pela palavra. Porque quando você pega, por exemplo, esse livro aqui, eu estou estudando lá os 10 mandamentos. Aí eu leio lá, Êxodo 20, estou com aqui. Eu tenho que colocar em prática, eu não tenho apenas que colocar isso aqui como letras na minha mente. Mas eu tenho que colocar em prática, como algo que realmente funcione. Porque imagina você pregar sobre milagres, mas você não acreditar em milagres. Complica, né? Imagina você pregar sobre... Não só pregar, mas ensinar. Imagina você ensinar sobre a questão do Sermão do Monte, você não conseguir viver o Sermão do Monte. Você não conseguir ser um pobre de espírito, uma pessoa mansa, uma pessoa que tem fome e sede de justiça. Você vai entrar na hipocrisia. Não adianta, as suas palavras não vão ser convictas. E isso é o problema hoje de muitas pessoas que sobem do púlpito. Não ser convictas porque não vive. E muitas das vezes, quando eles sobem no púlpito, só sabe apontar o dedo, mas não faz nada. É o famoso, falo o que eu faço, mas não faço o que eu faço, porque eu não faço nada. Eu só sei criticar, mas eu não sei mover um dedo para fazer alguma coisa. Joe Bick, ele confronta nós de tal forma, através dessa excelentíssima obra, que, é complicado você ler ele e ficar tranquilo. É complicado. Por quê? Porque ele vai até mesmo na Bíblia e mostra, então, Jesus disse isso, Jesus disse aquilo. Olha a vida dos pregadores durante toda a história da igreja. Olha como eles teve um impacto tão grande na história, mas por quê? Porque eles eram homens de oração. Eles não só tinham um conhecimento profundo das escrituras sagradas, mas eles eram homens de oração. A devoção que eles tinham para com Deus era muito grande. Muito grande. Então toda vez que eles verbalizavam a palavra de Deus, aquela verbalização de palavra era tão eficaz, tão poderosa, não por mérito dele, mas por mérito de Cristo, que quando ele pregava, multidões se comoviam pela palavra de Deus. Então, por isso que é importante a gente poder estar crescendo em graça e em conhecimento. Que todo conhecimento nos leve à graça. Então, eu digo essas duas obras magníficas, que vocês sejam abençoados aí pelo Altíssimo, que suas vidas aí sejam para a honra e glória de Deus. Amém? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Não esquece de acessar lá nossaleitura.com.br, adquira essas obras aí, que está com um preço super barato, ok? Nós.